Um dos princípios fundamentais para uma relação saudável é o elogio. O elogio é capaz de levantar qualquer relacionamento. Quem quer manter uma relação saudável precisa potencializar as qualidades e minimizar os defeitos. Quando nós somos elogiados em casa, nós não tememos as críticas na rua. No nosso encontro anterior, nós começamos a falar sobre um assunto que eu considero muito delicado, porém de extrema necessidade, de extrema importância e relevância para os nossos dias. Nós estamos na série Família. E quando nós olhamos as estatísticas sobre famílias no Brasil e no mundo, nós chegamos à conclusão de que esses números são assustadores. Então, quando nós estamos falando de família, nós estamos falando de um assunto que ele é desafiador. Desafiador devido ao caos que nós estamos presenciando nos últimos anos, no Brasil, por que não dizer no mundo. Além disto, quando eu falo de família, eu estou trilhando, eu estou pisando em solo sagrado, porque família ela é um projeto de Deus. Família ela é um plano de Deus para todos os homens. E é bom sempre a gente lembrar, é bom nós deixarmos também aqui muito claro que quando falamos de família, nós não estamos restringindo aquele grupo de pessoas com o mesmo DNA. Família vai além do sangue. Famílias são aquelas pessoas que se amam e que se respeitam mutuamente e cuidam uns dos outros com amor. Por exemplo, quando nós falamos de que família vai além do DNA, nós estamos falando dos filhos adotivos, que não têm o mesmo DNA, mas que têm família. São aqueles que amaram e adotaram, e fizeram daquele que até então não tinha o mesmo DNA, parte da mesma família. E quando nós falamos disso, e dentro dessa mesma perspectiva, nós podemos considerar também que tem amigos que são praticamente da nossa família. O monarca Salomão, por exemplo, ele disse em Provérbios no capítulo 18, verso 24, que para ele, e isso é uma verdade absoluta, que há amigos mais chegados que irmãos. E no hebraico, o termo chegados é grudados. Sim, há pessoas que não têm o nosso DNA, mas que grudam na gente, que acabam sendo considerados, por que não dizer, de fato, realmente, da nossa família. Então, quando nós estamos falando de família, nós estamos falando, além de um assunto complexo, nós estamos falando de um assunto que é amplo e que também é necessário nós tratarmos. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele não é ninguém sem família. Todos nós viemos de uma família. Mesmo que nos últimos dias, muita gente prefira viver solitário, prefira viver sozinho. E eu estou só lembrando isso porque, segundo pesquisas, a cada dia aumenta o número de pessoas que preferem viver só, que preferem viver sozinho. Segundo pesquisadores, viver sozinho, ou viver solitário, ou viver só, é uma tendência do século XXI. Os que preferem viver sozinho, por exemplo, eles alegam ter mais liberdade, serem mais livres, terem mais privacidade. Porém, mesmo assim, eu quero continuar afirmando, mesmo com esse aumento de pessoas que prefiram viverem sós, eu continuo afirmando que ninguém vive sem família. Porque, para pensar comigo, o que seria de você e de mim, o que seria de nós, se não tivesse, quando nós nascemos, alguém para trocar as nossas fraldas? O que seria de nós, por exemplo, se não tivesse alguém, se não tivesse família, que esquentasse a mamadeira para nos alimentar? E quando a gente envelhecer, então? Quem vai nos ajudar a ir para o hospital numa consulta? Quem que vai ajudar a gente a ir ao banheiro? Vocês estão entendendo a importância de viver em família, de ter uma família? É claro que eu não estou falando família só nesse contexto, restringindo família esse contexto. Família não é apenas um ajuntamento de pessoas que senta numa sala para ajustar as contas da casa, que senta numa sala para bater papo sobre coisas corriqueiras da vida, não. Família é falar de parceiros que
nos ajudam no desenvolvimento do nosso caráter, do nosso desenvolvimento como pessoas no mundo. Porque é em família que nós aprendemos o que é responsabilidade. É em família que nós aprendemos o que é amar o próximo. Sim, é em família que nós aprendemos a dividir o pão, é em família que nós descobrimos o que é de fato uma comunhão. Então, como o assunto família ele é tão amplo, eu quero dar continuidade no que nós começamos a falar na semana passada. Eu quero falar de lar. Lembram que nós falamos deste assunto? Se você não assistiu, procure o nosso encontro anterior que está aqui nas nossas redes. Então, tratar sobre família é tratar do nosso lar, que é diferente de casa. Lembra a diferença que nós tratamos? Por que é importante nós diferenciarmos casa de lar? É importante nós compreendermos essa diferença para nós chegarmos a uma definição mais próxima daquilo que Deus espera de nós como família. Porque quando nós falamos de casa, nós estamos nos referindo a um CPF, a um endereço, a um lugar geográfico. Por exemplo, na casa entra e sai pessoas. Por vezes, algumas passam 3, 4, uma semana hospedados na casa. Casa traz a ideia de encontros sem compromissos, fala de coisas, fala de bens, fala de valores monetários. Mas quando nós falamos de lar, nós estamos indo além disso, nós estamos falando de princípios divinos. Nós estamos falando de lar, e quando falamos de lar, nós estamos falando de uma unidade sagrada. É a ideia dos vínculos afetivos. Lar é a união de corações, lar é vidas com o mesmo propósito. Quando nós estamos falando de lar, nós estamos falando de um grupo que honra a sua família, como também honra a Deus. Aliás, quem honra a família, honra a Deus que diz crer. Eu vou repetir essa frase. Quem honra a sua família, honra a Deus a quem diz crer. Eu repeti essa frase porque eu tenho muito receio, eu confesso, de gente que diz que ama a Deus, mas não respeita a sua família. Eu costumo dizer também que como um filho trata a sua mãe, diz muito de como ele trata a Deus. Como o marido trata a sua esposa e como a esposa trata o marido, diz muito como eles tratam a Deus. Você quer saber de fato se o indivíduo é servo de Jesus Cristo e do Evangelho mesmo? É só você observar como ele trata as pessoas da sua família. O evangelista Moody um dia disse, eu guardei esta frase para mim, que se Cristo estiver na sua casa, logo os seus vizinhos perceberão. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 20, concorda com Moody. Ele diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão ou aborrecer o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele, Cristo, nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vocês percebem que João está querendo nos dizer que como amamos as pessoas, inclusive os da família, revela como amamos a Deus? Eu sei que é duro pensar assim, mas esta é a verdade do Evangelho de Jesus. Esta é a recomendação do Evangelho de Cristo para nós. Aí você pode estar me perguntando assim, mas pastor, existe um texto em Mateus capítulo 10, 37, que diz que aquele que amar o pai e a mãe mais do que a Jesus não é digno dele. Primeiro que esse texto, ele não é um texto dirigido aleatoriamente, ele é um texto dirigido aos discípulos, aos apóstolos. Isso diz muita coisa. O que parece é que Jesus está alertando os 12 discípulos, os 12 apóstolos, sobre possíveis impedimentos que a família provocaria na missão deles. Há um texto que lembra um pouco isso, que está em Mateus capítulo 12, verso 50, que nos conta, nesse capítulo 12, que a família de Jesus estava procurando Jesus.
E alguém interrompe Jesus no exercício da sua missão dizendo: Jesus, sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e te procuram. E Jesus disse: mas a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Parece que Jesus descartou sua família, parece que Jesus desconsiderou a sua família. Mas não. Esses textos não estão aqui para legitimar o abandono da família, ou rejeitar a nossa família em prol da religião. Não, esses textos são um alerta que determina a nossa vocação e tenta nos informar que nada pode interromper a nossa vocação, inclusive aqueles que temos por especiais, por importantes, inclusive aqueles que nós amamos muito, porque é uma tendência nós abandonarmos as coisas, inclusive a missão de Cristo, por causa daqueles que nós amamos. Mateus estava dizendo, ou querendo nos dizer, que quando a família de Jesus interrompe Jesus, Jesus não permite ser interrompido. Porque a sua missão naquele momento era muito importante e ninguém poderia interromper a sua missão. Então a gente tem que ter muito cuidado para interpretar a Bíblia e interpretar os textos, ok? Belezinha? Mas vamos continuar. Nós podemos falar depois sobre este assunto com mais profundidade, mais pra frente, né? Ó que tema legal. Minha vocação e a minha família. Tema bom, hein? Tema legal. Mas vamos voltar aqui para nosso tema. Quando nós falamos de família, nós estamos falando da nossa primeira igreja. Nós falamos isso no nosso encontro passado. E quando nós falamos de que a nossa família é a nossa primeira igreja, nós estamos dizendo que Deus é visto e glorificado de maneira em como tratamos a nossa família. Isso significa que uma família doente adoece o comportamento de seus membros, assim como uma família saudável traz saúde para os seus membros. Gente que não tem um lar saudável, por exemplo, carrega no seu coração marcas de amarguras, de decepção, de tristeza. Não vive bem, não produzem como deveriam. Eu falo isto porque lar deve ser um lugar de revitalização de forças. Lar precisa ser um combustível que nos move a viver com alegria. Eu quero dar algumas dicas, como dei no nosso encontro anterior, algumas dicas hoje. A primeira dica de hoje é dizer a vocês que o nosso lar deve ser um lugar de força. Deve ser um ambiente que nos dá potência, força para suportar os problemas da vida com mais leveza. O que eu estou querendo dizer é que nossa família deve nutrir a nossa caminhada, deve potencializar o nosso vigor no enfrentamento dos problemas da vida. Por exemplo, você já um dia foi trabalhar, saiu de casa para fazer qualquer coisa depois de uma discussão familiar, depois de um conflito, depois de uma briga, de uma discussão? Como que foi seu dia? Você conseguiu render bem? Você produziu como deveria depois de um dia de discussões com aqueles que você ama? Eu sei a sua resposta. Além de você não produzir direito, você não conseguiu se concentrar em nada. E por vezes ali, uma hora ou outra, você descontou, você foi áspero com alguém que não tinha nada a ver com o problema que você estava enfrentando. Vocês percebem que é certo, quando nós estamos com conflitos dentro de casa, no lar, o nosso dia do lado de fora, ele é nublado. Que os nossos dias ficam cinzentos, sem vida, sem cor. Sabe por quê? Porque o nosso comportamento na rua é condicionado a como nós vivemos dentro de casa, como nós vivemos em família. Aliás, é sempre bom a gente lembrar que a vida em família também é pedagógica. Porque é a família que educa-nos para a vida. Nós carregamos traços do que é a nossa família. Quer um exemplo? Se a nossa família for uma família de um relacionamento de desconfiança,
A gente vai desconfiar de qualquer pessoa na rua. Se a minha família ela é uma mentira, as minhas amizades, as minhas relações fora de casa também serão uma mentira, porque o que eu sou em casa determina o que eu sou na rua. O contrário também é verdade. Quer ver como que uma relação de intimidade ela tem o poder de melhorar a nossa relação com a sociedade? Pensa naquele dia, depois de uma noite de namoro, aos casais. Pensa naquele momento de namoro, de intimidade. Como que você acorda no outro dia? Eu vou contar um segredo pra vocês. Aqui em casa, depois de uma noite de namoro, né? Os pombinhos namoram. Quando eu levanto, a roupa tá passada, o café tá pronto. Várias mensagens no WhatsApp. Quando não, você chega no trabalho e alguém pergunta assim: nossa, o que aconteceu? Porque a pele tá mais rosada, a gente tá rindo do nada, né? Alguém pergunta assim: você tá rindo do quê? A gente tá feliz. Por quê? Porque o ambiente em casa, o ambiente saudável, aquele momento prazeroso, ele é capaz de irradiar para fora, para os nossos relacionamentos com as pessoas na rua. Vocês estão entendendo? Se o ambiente em casa é bom, tudo fica belo, tudo fica colorido, a vida fica bela, o tratamento com as pessoas fica mais leve. Talvez eu possa te dar várias dicas aqui, mas eu quero te dar uma. Uma dica importante que talvez possa ser o primeiro passo para elevar a saúde, para elevar a relação da sua família. Eu chamo isso de virtude. Virtude porque está cada dia mais escasso. O princípio que pode trazer um início de uma mudança na sua família se chama elogio. Elogiar os membros da família. Como nós aprendemos a semana passada, regras sem relacionamento saudável é ditadura. Mas outra verdade também precisa ser dita: relacionamento sem elogios causa morte. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês mulheres. Nós homens temos dificuldade de elogiar. Este é um dos nossos pecados. Um pecado capital. Sim, talvez por não termos a necessidade de elogios como a mulher tem, nós pecamos nessa área. Nós desvalorizamos os elogios. Não porque vocês não merecem, mas porque nós somos desligados mesmo. Nós somos totalmente fora do ar no que diz respeito a elogiar. Mas eu digo isso não porque vocês mulheres não precisam elogiar os homens. Os homens também precisam ser elogiados. Aliás, elogio não faz mal a ninguém. Na família, um dos princípios fundamentais para uma relação saudável é o elogio. Eu costumo dizer que elogio ele é um viagra emocional. O elogio é capaz de levantar qualquer relacionamento, ele é capaz de enrijecer, de firmar qualquer laço afetivo, por isso que é importante elogiar. Mas vocês percebem que não precisa de muito? A gente não precisa de muito, basta começar elogiando. Escute o que eu estou te dizendo. Talvez esse seja o primeiro passo, o primeiro caminho para você começar uma mudança no seu lar. Quem quer manter uma relação saudável precisa potencializar as qualidades e minimizar os defeitos. Precisa potencializar os elogios. Precisa potencializar os agradecimentos, as virtudes e minimizar as críticas, os defeitos. Isto é elogio saudável. Porque quando nós somos elogiados em casa, nós não tememos as críticas na rua. Em Mateus capítulo 3, conta uma história que é espetacular. E ao mesmo tempo, uma verdade absoluta para as relações familiares. Mateus 3 nos conta que antes de Jesus enfrentar os 40 dias de deserto, as perseguições no seu ministério,
Deus apareceu, Deus o Pai aparece para ele no Jordão em seu batismo e diz assim, olha, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Segundo a narrativa bíblica, foi uma voz audível. Perceba agora que quando a serpente, no capítulo 4 de Mateus, tenta questionar Jesus e tenta colocar em dúvida, em xeque-mate, quem Jesus era, perguntando, se tu és o Filho de Deus, faz isso? Jesus tinha uma verdade no seu coração. O meu Pai diz que eu sou filho amado. E Jesus rejeitou a proposta da serpente porque foi elogiado pelo seu Pai no Jordão. O elogio amável do Deus Pai para o seu Filho Jesus deu a ele, Jesus, força para vencer Satanás no deserto. Olha isso aqui. Quem é reconhecido e amado em casa dificilmente vai procurar reconhecimento e amor na rua. O elogio, ele é extremamente importante, porque o ato de elogiar também é uma declaração de amor e gratidão àqueles que nós amamos. Então a primeira dica é: elogie os membros da sua família. Elogie mais do que aquilo que você critica. Não faça as críticas uma potência na sua casa. Primeiro elogie muito. Quando você for criticar, quando você for cobrar, quando você for corrigir, a crítica, a cobrança e a correção serão aceitas com mais facilidade. Uma segunda dica que eu dou a vocês, hoje, neste encontro, é: o seu lar precisa ser um altar de devoção a Deus. Quando eu falo de devoção, eu não estou me referindo à idolatria a um ídolo. Eu não quero dizer que tem que tornar o meu lar em um lugar ritualista ou criar rituais no ambiente da minha casa, não. Quando eu falo de fazer da minha casa um altar a Deus, eu quero dizer que a minha vida precisa ser conforme ao que nós dizemos crer. Se a minha família é a minha primeira igreja, como a gente tratou, se a minha família ou o ambiente familiar também é um culto, e que o culto começa em casa, a minha família precisa ser tratada com dignidade e com honra. Honrar a Deus é não fazer da minha família um depósito de lixo. Quando eu trato a minha família com dignidade e não faço delas um depósito de tranqueiras, eu estou honrando a Deus, estou realizando um culto, um serviço a Deus. As tranqueiras da rua devem ficar na rua. Não desconte na sua família o problema que você teve com o seu patrão. Não maltrate os seus filhos porque alguém foi cruel com você e maltratou você na rua. Levar problemas da rua para dentro de casa é como fazer da minha casa um depósito. E de fato a minha casa, ela é um lugar de depósitos. Ela é como um banco. Se você teimar em depositar tranqueiras da rua na sua casa, no final, quem vai sacar isso? Você. Depois não reclame do que você mesmo semeou, porque quem semeia tranqueira vai colher o quê? Tranqueira. Poupe a sua família, honrando a Deus com a sua vida. Isto sim é um culto a Deus. Alguém pode estar então agora me dizendo, mas se eu não contar para minha família o que eu estou sofrendo na rua, eu vou contar para quem? Eu não estou aqui aconselhando você a não compartilhar com a sua família os seus problemas da vida. Eu estou aqui aconselhando você a não descontar sua fúria, suas tristezas e decepções da rua na sua família, o que é bem diferente. Sua carga deve ser depositada aos pés de Jesus. Em Mateus capítulo 11, verso 26, aquele famoso texto: vinde a mim,
todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O texto nos informa que a mensagem de Jesus, que o evangelho de Jesus, que a presença de Jesus traz para aqueles que se aproximam dele alívio de cargas. Só Jesus é capaz de aliviar as suas cargas, só Jesus é capaz de aliviar o peso que você carrega. Então não ponha na sua família. Não chame a sua família para despejar os problemas neles. Convide-os para juntos buscarem a Deus. Busquem ao Pai, unam-se para buscar ao Pai eterno o alívio e também a sabedoria para vocês enfrentarem juntos os problemas e as vitórias da vida. Reverbere no seu lar, grite no seu lar, diga isso para o seu coração e para você, o que disse Josué no capítulo 24, verso 15 de seu livro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que cuidado, servir ao Senhor não é ir para o templo, não é cumprir os rituais, não é ser crente, cumprir os ritos religiosos. Servir ao Senhor é se tornarem servos uns dos outros e ser para pessoas e ser para os membros da sua família uma referência. E fazer da sua família uma referência para os de fora. É fazer da tua casa luz do mundo e sal da terra. Eu quero te convidar hoje para você fazer o que for preciso para cuidar e salvar a sua família. Faça o que for preciso para nutrir e abençoar a sua casa e as pessoas que você ama. Eu estou dizendo para você fazer o possível, porque fazer o possível cabe a nós. Porque quando você fizer o possível para trazer saúde para a sua família, quando vocês chegarem diante do muro da impossibilidade, confie em Deus, porque o impossível Deus fará. Eu estou aqui hoje dizendo tudo isso também para afirmar, claro, não existe uma família perfeita. Mas toda a família cristã, toda a família que diz crer em Deus precisa investir na sua comunhão com Deus para curar as imperfeições da casa. Faça da sua família um espelho que reflete a luz de Deus para as famílias em sua volta. Eu estou aqui hoje para dizer a você, a sua família precisa ser um Cristo. A sua família precisa reverberar o Evangelho, para que quando os membros da família saírem do ambiente do lar para enfrentar os dilemas da vida, eles não sejam trevas, mas sejam luz para levar Cristo às outras famílias que clamam por socorro. E semana que vem tem mais. E eu te espero, porque a série Família continua.